Bem-vindos a mais um episódio de Cristais Warner. Eu sou o Herbert Castro e você pode usar os pronomes ele e dele. E eu sou Mitch, você pode usar qualquer pronome comigo, por favores e todos. Perfeito. E agora, no episódio de hoje... Eu falo isso em todo episódio porque eu gosto de todos os convidados, mas eu gosto muito desse convidado. E pode entrar, Nick, se apresente pra gente, pros ouvintes. Bem-vindo! Bem-vindo! Olá! Ai, gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Acho que vai ser tudo esse episódio. Eu sou o Nick, eu tenho 24 anos, sou carioca. Eu crio conteúdo, escrevo e palestro sobre bissexualidade e transgeneridade. Hoje a gente vai falar sobre uma série da HBO, coisa boa, HBO, coisa boa. E além de tudo é uma série brasileira, né, produção... sabor brasileiro, que aborda muito a fundo a questão da não-binariedade, né, que é muito importante pra mim, pra nós, e tem muito protagonismo, e eu estou falando da série Todes Nós. Vamos pro Teorizando Sobre? Teorizando Sobre! Então bora dissecar essa série aqui, falar sobre as minúcias. E a primeira coisa que eu queria falar sobre essa série, que foi talvez o que mais me chamou a atenção positivamente, que é a diversidade desse cast, né? Assim, de terem muitas pessoas trans dentro do cast, de pessoas serem representadas pela própria identidade delas. Então, por exemplo, Rafa é representado por uma pessoa não binária, de fato. E acho que isso... foi impecável pra mim. Eu não tinha visto isso antes em uma produção brasileira. E o Bet tem informações mais técnicas sobre isso. Total, gente. Eu não sei se você sabe, Nick, mas assim, 37% do elenco falante é trans. Então, tipo, isso realmente, tipo, é expressivo, né? A gente sabe que nem toda produção, de fato, olha pra isso. Então, isso realmente é um diferencial, eu diria. Sim, não, ainda mais por ser uma produção brasileira... tinham várias pessoas ali que eu reconheci, né? Porque também tem isso. São pessoas que estão mais perto da gente. Então tem gente que eu acompanho, assim, sabe? Ou pessoas que eu até conheço e aí, quando eu aparecia, eu ficava, cara, que surpresa gostosa, né? A gente vê pessoas... Quem? Que a gente Me conta. Conhece. Olha, eu reconheci, só que eu não sou ruim de nome. Mas são pessoas Tudo bem, que eu vou te ajudando aqui, passando. porque pode ser a mesma pessoa que eu peguei. Sim, tem o Paulo, o personagem Paulo, que é interpretado até pelo cara que fez que tava na novela das 7 recentemente. Bernardo de Assis. Isso. É o cara que tá lá no bar, né? Tipo, Sim. trabalhando no bar. Aí a médica é a Maitê também, que é a criadora do Transempregos, que eu fiquei, gente, perfeita. Sim, total. Eu não tinha pegado, Caraca. eu tinha esquecido da Maitê, você tem total razão. Não, mas é aquela pessoa que você olha e fala, cara, eu conheço esse rosto de algum lugar. E aí eu lembrei que era ela. Também tem uma menina, uma travesti que eu já vi lá no Twitter várias vezes, que ela apareceu. Será que é a Marina Matei? Não. Ela aparece lá na cena, que Gente, Rafa eu tô com vai... o rosto dela, só que ela foi mais figurante, assim, eu vi ela algumas vezes, assim, Entendi. na parte da roda, de pessoas trans e tal, mas assim, várias pessoas. Exato. Algumas pessoas que vieram à minha cabeça foram o Gabriel Lodge, que interpreta um vilão na história, né? Que é o chefe de Maia. O personagem se chama Will. E isso é muito interessante, porque ele é um homem trans interpretando uma personagem que, na verdade, ali não importa se a personagem é cis ou trans, né? O que importa é que ele é vilão e que ele atrapalha a vida de Maia. Então isso é muito legal ver, assim, como a série também trabalhou essas personagens, né? Porque mostra que a gente não só tá ali fazendo isso, né? Que nem sempre a pessoa trans tem que ser a pessoa trans da série. Exato. Pode ser uma As pessoas outra estão pessoa... existindo, né? Exatamente. Vivendo e fazendo milhares de outras coisas. Sim. E a dona do aí... teatro também, não é? Eu não conheço. Pois é. Babado, mano. Babado. E aí uma coisa que eu queria trazer em relação a esses paralelos entre ficção e realidade é a representação da Casa 1 que foi feita na série, né? Porque a gente tem algumas cenas onde Rafa vai até essa casa de acolhimento, esse espaço, onde várias pessoas trans podem dividir questões que estão acontecendo com a sua vida. E o cenário dessa casa, que se chama Casa Juntes, na série, é o galpão da Casa 1, que para você que não é de São Paulo, que não conhece, é um espaço de acolhimento criado pelo Irã, que é um amigo maravilhoso, assim, que ajuda muita gente, que faz um trabalho incrível e que você pode, né, assim, apoiar para o financiamento coletivo, enfim.
Mas olha só que legal, a personagem que é o responsável pela casa se chama Ivan na série. E o Irã é o cara que criou na vida real. Então, tipo, é muito legal ver esses paralelos, né? Essas coisas que eles fizeram. Tipo, sério, eu fico muito passada. Não, e muitas pessoas podem não conhecer, não saber que existe esse tipo de casa. E aí, a partir da série, falar, não, será que isso tem na vida real? E aí, né, ir procurar. E tanto como você falou, para apoiar quem tá precisando também, né? Pessoas trans que estejam precisando. Sim. Então tem um papel muito importante também. A gente sabe que no Rio de Janeiro tem várias também, em Brasília, tem vários lugares. A gente, acho que foi um pontapé inicial para que essa iniciativa fosse espalhada também de alguma forma para todo o Brasil, né? Sim, e essa casa, ela desempenha um papel muito central na série, né? Tipo, ela tem um papel ali no desenvolvimento de Rafa, né, no caso. E eu acho que a série, ela é muito centrada na jornada de Rafa, né? E na jornada da identidade de gênero dele. E aí, eu queria te perguntar, Nick, em alguma medida você se identificou com Rafa? Ou, tipo, como foi isso pra você, assim, assistindo a série? Uma coisa que eu gostei muito foi a questão dele com família, assim, com relação a forma como se lida com isso. Porque eu acho que chega, assim, na minha vida chegou num ponto de imposição mesmo. Tem uma frase que ele fala, acho que no último episódio, que me marcou muito, que é algo tipo, eu tô aqui, você só vai me perder se você quiser. E isso me fez refletir muito, assim, nesse sentido de, cara, muitas vezes a nossa jornada é isso, né? É a gente explicar que, olha, eu quero que você passe parte da minha vida, mas a minha vida também é essa. Eu não pretendo me encaixar no que você quer, porque em muitos casos a família faz isso, né? Tipo, a gente te ama, mas só se você fingir que é essa pessoa aqui. Se você for você, a gente já tem esse conflito. Então, foi muito bom pra mim. Eu assisti essa série com a minha mãe, que também passou por essa... Meu Deus! Eu não aguento. Teve algumas partes que foi constrangedor, né? Mas faz parte. Fica a dica aí pra você que vai assistir com seus pais. Vai dar tudo certo. Vai quebrar o tabu na cabeça deles, às vezes. Vai dar uma gongada na cabeça dos pais. Mas também entender que também é sobre isso, né? Nossa comunidade também é sobre isso. Então, eu acho que muitas vezes a gente tenta dar uma higienizada, assim, quando vai falar de família, pros pais e tudo mais. A gente quer amar, sabe? Também é isso. A nossa vivência também passa por isso, sabe? Então, acho que foi bom pra ela dar apesar de também ser constrangedor pra ela, né? Eu acho que foi bom pra dar essa percebida. E no final, assim, a gente tá passando por uma jornada muito longa, assim, em relação à minha identidade. Faz 5 anos, né, que eu me reconheço como pessoa não binária. E faz 2, 3 anos que eu mudei de nome juridicamente. Então, pra mim, foi esse momento de falar, olha, a partir daqui, se até a justiça me reconheceu, não tem condições de vocês continuarem me chamando por um outro nome, enfim. Então, eu acho que foi muito... que ela viu essa parte em Rafa, né? De olhar e falar, olha, pra mim é esse ponto final aqui, e eu não admito que as pessoas me desrespeitem. Apesar de que Rafa fez isso de uma forma muito rebelde, né? Que eu acho que muito pé nos peitos, né? Rafa é um pouco assim. Marcado, acho que pela adolescência também, né? Tipo, ser uma pessoa que tem, sei lá, 18 anos, então é muito essa fase de isso, assim, de bater o pé no peito. E aí, vestibular, faculdade, descobrindo um novo universo, né? Total. Sim. E aí, como eu já fiz esse processo com 22, 23 anos, foi muito mais um tipo, vamos comigo, sabe? Eu tô vendo que você tá se esforçando, então me dá a mão, sabe? Vamos junto, que eu sei que... Mas também tem sempre esses momentos que a gente tem que se impor mesmo. E falar, não, mas olha só, esse limite aqui não dá pra passar. Eu sei que você tá tentando, mas isso aqui eu já não admito mais, sabe? Nossa, arrasou. Nossa, arrasou. Perfeito. Isso é muito difícil, assim, pra mim, pessoalmente, com família, eu acho. E aí eu acho que eu até queria entrar no ponto de quais pontos a gente não se identifica com o Rafa. Eu também me identifico como uma pessoa não binária, eu não sei se eu já falei isso em outros episódios, mas eu também me identifico, e aí a minha reflexão ao longo da série era, assim, de você ter uma representação não binária, talvez a primeira aqui na TV brasileira, até onde eu sei, né? E aquilo ficar marcado como a não binariedade, que é um conceito muito amplo, né? Então eu refleti muito sobre isso. Então eu queria entender também, tipo, existiram pontos que você não se identificou com o Rafa? Uma coisa que me incomodou foi a questão do... É porque não sei até que ponto eu falo, porque tem a ver com o último capítulo, e aí quem não viu
Ah, tá. Pode falar, tá tudo Spoilers. certo. Atenção, spoilers, ouvintes. Mas pode falar, não. Pode falar. Então, o que me incomodou foi que, primeiro que a não binaridade foi muito marcada pelo pronome neutro, né, na série. Eu acho que essas duas coisas estavam muito associadas. E aí, assim, eu não acho isso um problema, porque eu acho que é uma questão que vem junto mesmo com... Até eu, por exemplo, que não uso o pronome neutro, né, que eu só uso o pronome masculino. Isso é uma das bandeiras que eu carrego, porque eu acredito que a linguagem ela tem um poder muito grande de transformação na nossa sociedade. Então, é muito importante a gente pautar esse assunto. Eu gostei muito, inclusive, dessa questão de todas as pessoas não binárias, né? Tanto Rafa quanto as pessoas que ele se relacionou usavam pronomes neutros. E as outras pessoas respeitavam. Então, pra minha mãe, por exemplo, acho que ela viu que era uma possibilidade de diálogo, né? Que, tipo, sim, as pessoas usam isso na vida real, existe. O cotidiano seria isso aqui, sabe? Mas, e aí, como no final ele mudou o pronome, né? E falou, não, agora eu quero que me chamem de ele. E eu acho que isso, dentro da série, dentro desse contexto, pareceu que a identidade dele mudou e passou a ser um homem trans. Só que isso casou justamente com a parte onde ele amadurece e vê que a vida não é essa coisa de mesada do papai e tudo mais. Então eu acho que ficou essa impressão, assim, de que a não binariedade seria uma fase de rebeldia, disso, de aquilo, associada também a pessoas brancas, sabe, classe média e tudo mais. E aí depois, quando você amadurece e vê que a vida não é essa tranquilidade toda e começa a realmente cuidar de si, a sua identidade mudaria, sabe? Uhum. E eu acho que nem só em relação à série em si. Como esse já é um estigma que é associado à não binaridade, e que também é associado à bissexualidade, inclusive, eu acho que foi essa questão, assim. Então, como já era um estigma, pareceu reforçar esse estigma, sabe? Uhum. Total. Do neutro, né? Eu senti muito isso, assim, que era até uma coisa que eu queria, acho que conversar com vocês, porque uma das maiores, me abrindo aqui, uma das maiores dificuldades quando eu comecei a questionar meu gênero e me entendendo como uma pessoa não binária foi entender que eu me encaixava na não binariedade, porque a representatividade que eu tinha da não binariedade eram pessoas brancas, magras e andrógenas, assim. Então era tipo essa ideia do terceiro gênero, sabe? E eu não... Sabe, eu não me identifico muito com isso, tipo, sim, em alguma medida, mas é muito estranho a gente encaixar o que é não binário dentro de um conceito que é binário. Então, assim, a gente sempre tentar explicar a binariedade dentro da binariedade, entendeu? E aí eu acho que isso é uma coisa que foi difícil pra mim, acredito que seja difícil pra muitas pessoas não binárias que não se encaixam nessa ideia do neutro, sabe? Que eu não, entendo... até porque eu acho que... Eu acho que em nenhuma medida, acho que em alguma medida ninguém se encaixa nesse conceito, porque ele é feito para ser impossível, né? Para ser inalcançável. Então essa coisa até a pessoa que eu olharia e falar, nossa, você é completamente andrógeno, essa pessoa vai ter um desconforto, porque isso é o ideal, isso não é uma coisa que caiba pessoas, sabe? E como você falou, é sempre um ideal branco e magro, assim. Então, muita imagem que as pessoas têm da não binaridade, isso é até uma coisa que eu tento... bater muita tecla, né, no meu conteúdo e nas minhas palestras, porque as pessoas sempre se surpreendem quando me veem falando disso, assim. E aí, justamente por isso, porque a imagem que a não-binaridade tem é essa imagem de gente branca que acordou e falou, ai, quero uma opressão pra chamar de mim, eu tô cansado aqui dessa vida. Cansadinho. Cansei dessa vida, assim. Então eu vou caçar aqui um jeito de ser diferentão, sabe? Eu acho que tem muito esse estigma de a pessoa que quer ser muito desconstruída, e na verdade não, né? Na verdade a não-binariedade é justamente pautar gênero, é justamente pautar o que te faz ser mulher, o que te faz ser um homem, e não a gente falar, esses conceitos são sólidos, pelo contrário, sabe? Eu acho que é justamente esse desafio. Então, eu acho que a chave é o que você falou, a pluralidade, sabe? A gente mostrar que existem várias formas de ser uma pessoa não binária, que Rafa é uma representação possível, mas não é a única, né? Tem diversas outras. Eu acho muito legal essa função social mesmo que o audiovisual como um todo tem, sabe? Às vezes é tão difícil a gente chegar para os nossos pais ou para quem quer que seja e explicar e meter o textão. E às vezes é tão mais simples a forma como o audiovisual consegue entrar na cabeça das pessoas, né? Nossa. Então... Sim, é porque mostra a possibilidade de existência, né? Então... Então é assim que essas pessoas vivem. Eu acho que fica um pouco disso. Assim. Toda vez que eu vou explicar coisas pra minha mãe, ela pergunta, mas quem? Me dá um exemplo. Quem é que na sua vida é assim? Eu falo, fulana. Meu amigo ciclano.
porque tem que ver aí com a ela referência, né? Porque ela consegue formular a imagem, né? Tá bom, o ciclano é assim. Sim. Então eu consigo entender esse conceito a partir de alguém. E aí no audiovisual isso vem pronto, né? Então já vem com a forma que a pessoa vive, se relaciona com o mundo e tal. Por exemplo, eu gostei da série em relação ao pronome neutro, porque não teve um momento onde, não, você usa assim, e aí você bota o e aí... Não, ó, vê aí as pessoas fazendo que em algum momento você entende a lógica, sabe? Porque muitas vezes é isso. E, tipo, eu tenho certeza que a minha mãe conseguiu chegar nesse raciocínio depois de 7 episódios, ela conseguiu entender como é que funciona. Então, eu acho que é muito isso da gente também não subestimar a pessoa que tá assistindo, achando que, não, eu tenho que pegar na mãozinha e tipo assim, sabe, explicar o beabá, porque a pessoa não consegue raciocinar, sendo que quem disse que ela não consegue, sabe? É aquela lógica também que sempre tem essa discussão na internet de tipo, ai, mas você... E a fulana, a favelada, pobre, como é que ela vai discutir pronome neutro? Ué, gente, da mesma forma que você discute, chegar e falar, olha, é assim que usa, é com essa pessoa que usa. E pronto, sabe? Mas tem essa coisa de subestimar as pessoas, né? Muito isso. Amo. Olha, gente, o papo tá gostoso demais e vai ficar mais gostoso ainda. Então bora pro nosso game do dia? Game do dia? E hoje no nosso game do dia vai rolar o Cancela ou Passa Pano. E pra você que tá chegando agora, esse é o momento que a gente pega uma atitude de uma personagem e comenta se a gente passa pano pra atitude dela ou se a gente cancela o que ela fez, né não, Mitty? Lembrando que assim, a gente não tá cancelando o personagem inteiro, a gente tá cancelando uma atitude pontual aqui, né? Uma atitude pontual do personagem. Exato. Então, assim, sem medo pra cancelar, viu, Nick? Fica à vontade pra cancelar. O Twitter não tá aqui. Tá tudo certo. E é isso, bora pra situação que se vai dar discussão. Bora! A primeira situação que eu quero trazer é aqui o Vini, que é primo de Rafa, conta pra mãe dele que Rafa tá na casa dele. E aí, gente, vocês, no lugar do Vini, fariam isso? Não fariam? Vocês cancelam ou passam pano pra essa atitude? Olha, eu passo pano porque Rafa tava sumido, né? Tipo, uma coisa que... Como é que o pai ia saber? Tava todo mundo preocupado. Então, eu passo pano. Eu acho que eu faria o mesmo... Porque eu também. É uma coisa que passa, né? Eu também. Dos limites. É isso aí. Não, passo pano. Não, e não só assim, sumir também, mas tipo, cara, tô ficando com... Era o quê? É menor de idade? Não era menor de idade, mas era tipo assim, 18 anos talvez. Ficando na minha casa, do nada, assim, tipo assim, eu vou morar com você. Não quero essa bucha, não. Aqui não, véi. Você acha que, vou pagar aluguel como? A próxima atitude... Essa eu tenho certeza que a gente vai só cancelar mesmo. É o Vini. Os três estão lá na casa bebendo, não é mesmo? E aí acaba a cerveja e Vini fala pra Rafa ir no posto comprar mais cerveja, mais cachaça, mais ping, mais cigarro. Então ele começa a zoar a linguagem neutra, né? Por meio desses substantivos aí, nesse papo com Rafa. E aí, gente, a gente cancela ou passa pano? Eu também cancelo, acho péssimo. Até porque é uma piada que nem tem mais graça. Além de ser problemática, nem tem mais graça. Todo mundo já fez, a gente já, sabe, saturou. Total. Eu acho que assim, a única ocasião em que eu faço piada sobre pronome neutro é exatamente quando eu faço piada dessas pessoas que não usam pronome neutro direito. Elas só usam o E no fim de qualquer palavra. A piada, no caso, é você, né, querida? Tipo assim, cerveja. Daí eu fico, você não sabe usar o pronome neutro. E isso pra mim é uma piada, entende? Então acho que nessa ocasião, ok, mas de resto eu cancelo também. Agora, a situação que eu vou trazer é sobre Rafa, que começa a fazer as intervenções na casa de Mai e Vini. Então tem um dia que Rafa não tá conseguindo dormir direito, aí levanta e começa a fazer um unicórnio no meio da parede da cozinha. E no outro dia simplesmente coloca uma rede no meio da casa. E aí quando o Rafa chega em casa super feliz, só pergunta se Vini e Maia curtiram essa rede nova. E aí Maia fala, cara, não, porque tá no meio da casa, né?
Que é isso? E aí Rafa ainda diz, tipo, mas é só desviar pela cozinha, tá tudo certo. Uhum. Gente, Como sério. se fosse normal. Exato. Eu aqui já tendo um mini surto se rolasse uma coisa dessa na minha casa. Eu ia surtar. Eu cancelo super, gente. Sim, acho que ia surtar cancelo, principalmente pelo desenho. Acho que se eu chegasse na minha cozinha e tivesse um unicórnio desenhado na minha cozinha, eu ia ter um ataque. Não ia ser uma questão de cancelar, ia ficar pior. Que é isso, sim, sabe? Eu cancelo também porque, assim, a casa não é sua, sabe? Você não tem direito. Tipo, Rafa chegou ali e já quer sentar na janela, quer decidir como vai ficar as coisas, desenhar, sabe? Então, eu acho que é muito essa questão do... E Rafa tinha isso, né? De passar dos limites, de fazer o que queria, e aí depois... Ué, gente, eu fiz o que eu queria, porque eu posso, sabe? Não é Aquariane, né, gente? Que absurdo. Nossa, sim. Uhum. E sabe uma coisa é assim... fala, Nick. Não, sabe onde eu reparei nisso também? Naquele episódio das feministas e tal, que Rafa chegou e falou, fui eu que fiz, porque eu achei ótimo, vocês deviam achar ótimo também. E tipo assim, não se importou que, cara, você não sabe como é que a Maia tava lidando com aquilo, sabe? Você não sabia se ela queria ser exposta desse jeito. E aí, sem a questão da conversa, né, novamente, sem essa coisa de tipo, por você tudo bem eu falar, Rafa foi lá e falou, porque eu fiz, e é isso, aceitem. E não pediu desculpa. Isso que mais me incomodou, sabe? Tipo, tava lá fazendo e não percebi que estava errado em nenhum momento. E essa era uma das situações, inclusive. Então você cancela. Não, mas melhor, eu acho. Porque assim. Cancelei em todas essas situações. É unânime aqui, ó. Estamos cancelando também. Eu cancelaria também. Gente, me deu um ódio, assim, me coloquei no lugar da Maia, fiquei assim, véi, cagueta, véi, me caguetou, real. Que pet, X9 do caramba. Que ódio. Agora, vamos falar sobre uma situação onde Juni fica um pouco incomodada com a presença de Rafa na casa o tempo todo. X tá lá fazendo a tapioquinha no café da manhã, entendeu? Um casal feliz, se beijando. E Juni diz, assim, na lata, o bom é que esse mês o aluguel e as contas vão ser divididos em 3, não é mesmo? Já que, assim, esse hóspede, na verdade, aqui tá morando nessa casa todos os dias. E aí, X fica tipo, pô, você tá sendo grosse, né? E aí, Juni fala que X tá sendo folgade. E em especial, Rafa também, né? E aí, gente, a gente cancela ou passa pano pra essa atitude de Juni, que joga na lata essa situação, né, no colo de X e de Rafa? Eu passo pano horrores. Passo pano demais. Porque, assim, eu acho que essa situação já foi se acumulando, né? Pra chegar nisso, o Juni já tava assim, pô, vendo a pessoa dormindo na casa 1, 2, 3. E como se... E eu acho que tem uma questão de classe muito forte nessa situação, de esse incômodo mesmo, de tipo assim, cara, eu tô aqui querendo ganhar minha vida, tendo que tatuar, tendo que fazer isso, fazer aquilo, pra outra pessoa vir e tipo, tem o cartão do pai, vai ficar tudo bem, sabe? Isso causa um incômodo mesmo. Ainda mais que Rafa é sem noção, né? Se fosse uma pessoa que tivesse condições boas, mas com noção, não falaria dessa forma as coisas. Então eu acho que Juni tava certo, porque assim, a casa sabe, das duas pessoas ali, e tinha uma terceira pessoa comendo, gastando luz, gastando tudo, e aí, como é que vai o saco. Exatamente. Não, total. Eu passo pano também, eu passo pano também. Acho que poderia ter sido menos agressivo, talvez, assim, na abordagem, mas eu também passo pano. E é isso. Talvez não na frente de Rafa, né? Sim. Qualquer pessoa que paga a conta, faria o mesmo. Sinceramente. Não, e eu nem me incomodaria de Rafa pegar dinheiro do pai pra pagar. O que importa é que pague, entendeu? É isso, se vira, paga, exato. E aí, a última situação que eu vou jogar aqui, polêmica também, é do quase beijo de Rafa e Juni, né? Que quando eles estão lá no estúdio de tatuagem, numa parte de cima, estão sentados ali, rola um clima. Rola um negócio caliente. Quase se beijam. Vocês cancelam ou passam um pano pra Juni nessa situação do quase beijo dele com Rafa? Eu acho que assim, não sei. Ao mesmo tempo que eu tenho vontade de cancelar, porque eu acho que ele podia ter conversado com o X, tipo assim, pô, você fica confortável, de eu me interessar por Rafa também e tal, sabe? Eu acho que podia ter, né, priorizado a amizade nesse momento, de tipo, né, antes de tomar uma atitude. Mas ao mesmo tempo é uma festa, rolou um clima,
essa ideia de que, assim, Rafa é de X. Quem é que disse isso? Entendeu? Ninguém tava namorando. Acho que é uma situação muito de, tipo, posse, sabe? Tipo assim, não, essa pessoa aqui é minha, você não pode beijar ela. Então, eu fico no meio termo. Eu acho que Cara, eu não sei. Não sei se eu cancelo ou passo pano. Eu acho que eu passo pano, justamente por isso de... Ai, gente, aconteceu. Então, que bom que foi conversar depois, né? Depois, Juni foi lá e, enfim, falou disso. Então, eu acho que eu passo pano. Pra mim tinha ficado confuso, acho que foi uma coisa que eu não entendi até agora, talvez falha minha, se tinha sido um grande plot pra expulsar Rafa. Era isso que eu não tinha entendido. Ai, eu tive essa leitura também. Eu fiquei, será que Juni fez de propósito pra mostrar, pra provar um ponto pra X, sabe? Tipo, não dá pra ser ficar dando tudo, porque X tava entregue, né? A esse relacionamento que não era um relacionamento. Então, pra mim, eu acho que Juni fez de propósito. Agora, cancelo? Acho que não. Acho que eu... Ali, ó, entendeu? Eu faria, talvez... Eu faria igual. Ai, aquele pra trazer uma emoção pra vida. Gostou do pulo do gato, né? Gostou do pulo do gato. Eu achei também. E eu achei que genuinamente tava rolando um clima, porque ela assim, ó... Sério, eu não tava esperando esse triângulo. Eu fiquei muito em choque. Eu fiquei assim, eu queria muito que rolasse, mas daí. Eu achei que ia rolar um triângulo também. Deu tudo errado, sério. Mas enfim. Então, Beth, você passa pano também, então. Olha, como vocês perceberam, eu passei um pano sim pra Juni. E eu queria dizer que o nosso papo tá quase chegando no fim. Mas antes, vamos pro nosso babadinho do dia. Babadinho do dia. A série lançou como parte da campanha de relações públicas o Guia Todos Nós de Linguagem Inclusiva, que é um manual para que os jornalistas e pessoas que trabalham com comunicação pudessem se inspirar e começar a tratar de forma adequada nos meios de comunicação pessoas trans e inclusive pessoas não binárias, né, para que pudessem, por exemplo, fazer o uso da linguagem neutra de forma correta. E esse guia foi feito pela HBO com suporte da consultoria do Diversity Box, que é um braço de consultoria do Sex Box, que é um projeto totalmente baseado em perspectivas plurais, de gênero e de sexualidade, super importante, eu acho que, né, para o Brasil, para todo mundo que já ouviu falar no Sex Box. E em 2021, esse guia recebeu o Prêmio Global de Melhor Iniciativa em Diversidade pela premiação do PR News, que é um prêmio super importante para essas iniciativas que, de fato, ajudam a redefinir o papel das organizações por mudanças como essas, né, gente? Nick, queria agradecer sua presença, a gente tá muito feliz com esse papo gostoso. Ai, gente, eu tô muito feliz também. Podia passar horas falando aqui com vocês. Inclusive, eu sinto muita falta dos eventos presenciais, porque é o momento da gente sair pra um bar, entendeu? Depois da gravação. Ai, sim! Mas vai acontecer em algum momento, assim, sabe? A gente vai caminhando, a vacinação já tá acontecendo. E só tenho a agradecer pelo convite também, gente. Foi uma honra. Eu amo falar dessas coisas, então, assim, pode me chamar que eu volto, tá? Tranquilamente. Aqueles, né, que convidam. Então é isso, gente. Sigam as redes da Warner Channel pra ficar por dentro de tudo sobre o Cristais Warner, os próximos convidados e também os temas que a gente vai falar aqui, né, não, Mitty? É isso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais também e os convidados. Pode seguir o Nick lá na rede social. E é isso por hoje. Perfeito, gente, perfeito. É isso por hoje, gente. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Cristais Warner, um podcast LGBTQIA+, da Warner Channel.